O preconceito é algo que pode ser devastador para quem sofre. Hoje, a gente traz 2 filmes que abordam temas tabus de forma interessante e questionadora. O curta Rosinha, de Gui Campos, fala sobre o amor e a traição na terceira idade, enquanto o filme Madrepérola, de Daisy Raunstein, discute a gordofobia. Olá, a gente está aqui com Gui Campos, cineasta brasiliense que é realizador do filme Rosinha, que foi premiado em diversos festivais pelo Brasil. Gui, obrigada. Primeiro eu queria saber por que veio essa ideia de tratar desse tema do amor e da sexualidade na terceira idade nesse filme que a gente vai exibir alguns trechos. Na verdade, essa história veio pela minha convivência com a cidade da minha mãe, que é uma cidade do interior de Minas, Itaúna, perto de Belo Horizonte. E onde moravam meus avós e eu cresci em Brasília, minha família toda em Itaúna. E à medida que eu fui crescendo, eu percebia que cada vez que eu ia lá, algumas coisas me separavam um pouco daquele mundo, assim, né? A cabeça de cidade grande para uma cabeça de cidade do interior. E sempre com os exemplos dos meus avós, assim. Então o filme foi muito inspirado no meu avô e tem várias coisas que são tiradas dele, assim como era. E a partir disso e desse questionamento de quais são essas diferenças de mentalidade, de como lidar com as coisas, veio um dia ver a história, assim, eu acordei cedo e sentei na frente e escrevi a historinha de um conto que depois virou roteiro, que virou filme. Tá atrasado. Uma flor. Com essa experiência de fazer esse filme, você ainda considera que esse é um assunto tabu? Ah, com certeza, né? Porque é engraçado que a gente tem essa tendência de infantilizar as pessoas mais velhas, né? Mas, cara, eles já passaram por tudo que a gente já passou, então eu acho que... E trabalhando com os atores traziam isso, essa naturalidade de falar desse assunto, porque eles sabem muito mais que eu, eles já viveram muito mais que eu, então eu acho que tem mais a que falar mesmo. E a atriz do filme, que é a Maria Alice, faz isso muito bem, assim, ela gosta de mostrar que ela tem corpo e que é a existência humana isso, né? E acho que nesse sentido para mim foi incrível como experiência, assim, também poder aprender com eles e o tema, depois de ter filmado, eu acabei aprendendo muito mais, porque aí as pessoas que assistem o filme vêm falar: ah, que legal que você está falando disso, pô, me senti super identificado, preciso mostrar para minha amiga que acabou de arrumar um namorado e ela tá assim, já ouvi um tanto de história depois de fazer esse filme. Essa é a parte legal também, né, de conversar com as pessoas e receber o retorno das situações reais que se parecem com aquilo que você tratou na ficção. Então parece que é um assunto mais difícil das pessoas mais jovens ouvirem falar sobre ele do que as pessoas mais velhas de falarem, né? Ah, eu acho que depende da pessoa mais velha também, depende de formação, de religião, de onde a pessoa cresceu, da noção dela de vergonha, de moral, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a questão dessa ditadura da beleza, do corpo perfeito, né? Então as pessoas mais velhas são meio que... Ela pode aparecer como uma vovozinha bonitinha, mas falar dessa parte carnal, não. Isso tem que ser a menina de 20 anos, o menino de 20 anos. E eu acho que é bacana, né? A gente dar essa chacoalhadinha assim de falar, então,
Você acha que o único caminho é para cá? Vamos ver o que acontece se você andar para ali, para o outro lado? Rosinha, apaga a luz. E você, em algum momento, teve alguma autocrítica ou alguma resistência no momento que você estava fazendo o filme? Você teve que encarar algum preconceito que era seu, inclusive? Cara, teve uma questão. O filme tem uma cena, não devia nem falar que é meio spoiler, mas tudo bem. Que a Maria Alice mostra os seios. E no set, é claro que a gente deixou essa cena para o último dia, que era uma cena mais delicada, assim, de exposição mesmo da atriz e tal. E dos atores também, que estavam nus em cena, embora não apareça muito. E a cena não aparecia nada. A cena, ela ficou coberta. Fizemos o primeiro take, o segundo take, o terceiro, o quarto. E eu querendo pedir, mas sem saber como pedir também, achando que talvez fosse demais, exagerado. Aí depois do quarto take, a Maria olhou para mim, me chamou de cantinho assim e falou: Guilherme, se você quiser que mostre, eu mostro. Aí eu falei: não, então vamos fazer um mostrando? E aí a gente fez um take só, que aparecia, que foi o que ficou no filme, que eu acho que é incrível, porque ele traz exatamente esse questionamento, né? De mostrar que... de trazer para o carnal mesmo uma relação, não só falar de amor e sexualidade na terceira idade, mas trazer para o carnal, mas com poesia, com sutileza, né? E nesse sentido acho que a gente conseguiu, e graças à generosidade da Maria Alice, que propôs, né? E eu tinha me podado nesse sentido de ficar meio constrangido de pedir. Mas de retorno de público, não. De retorno de público eu até esperava mais, assim. Mas, geralmente, já passei o filme em vários festivais, em vários lugares do mundo. E ele já foi premiado na Índia, no Marrocos, no Egito, em lugar muçulmano, né? Que eu achei que fosse ser mais careta, o filme não fosse nem entrar. O filme entrou e foi premiado no México, que é super religioso também. No México teve uma sessão linda no Festival de Guadalajara, que eles montam um caminhão com uma sala de cinema e fica aberto para o público, é uma sessão gratuita no meio da rua. Então o pessoal que vai assistir não é um pessoal de festival de cinema e tal, é o pessoal que está passando na rua e entra. E foi uma das sessões mais bonitas do filme, assim, porque a reação dessas pessoas de ver essas coisas que talvez eles não esperassem que tivesse na tela... É muito legal. E é um filme de amor, né? É um filme de cuidado, de amor. E nesse sentido, eu acho que as pessoas entendem e tendem a ver essa parte muito mais do que única e simplesmente a questão da sexualidade na terceira idade. Então, o retorno que eu tive de público até hoje tem sido incrível. Rosinha, Bradão, escuta essa poesia. Finalmente em paz descansa nesta cova Assis, bom homem, dorme um sono de criança enquanto os bichos lhe comem. Que bobagem. Queria aproveitar para pedir para você contar um pouco, então, como que foi seu início como realizador e a sua carreira até então e também os projetos futuros. Eu, quando terminei o colégio, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu queria fazer todos os cursos. Eu fiz 6 vestibulares, cada um para uma coisa diferente, de uma área diferente, de medicina, psicologia, engenharia. E acabei estudando engenharia por 3 anos. Comecei a tirar foto, apaixonei por fotografia e me mudei para comunicação, fui fazer jornalismo. No jornalismo, acabei pegando uma matéria do cinema, que lá na UNB, em Brasília, é tudo dentro do curso de comunicação. E aí criei um grupo com os amigos, que é a Lumiou Filmes, que é
como a gente continua assinando os trabalhos até hoje, esse grupo foi mudando, mas começou assim, com um grupo de amigos de faculdade que começou a fazer hoje, quase todo mundo lá de trás continua trabalhando com cinema, fazendo seus primeiros longas. Então, foi super legal, assim. E na faculdade serviu como essa coisa de encontrar pessoas com ideias parecidas para trabalhar junto. Então, a gente começou a fazer uns curtas e... na raça mesmo, porque eu acho que a gente tem que começar fazendo isso. A gente tem essas ferramentas, celular, tudo hoje grava, então já está muito mais fácil de gravar para mostrar que você tem internet. E então a gente começou assim, sem saber direito o que estava fazendo, aprendendo com o erro também. E aí já sabia desde o começo que o jornalismo não era a minha praia, que minha praia estava muito mais com a ficção. Eu formei em jornalismo fazendo um curta, que foi esse curta que eu falei, que chama Sequestramos Augusto César. Tem no YouTube, no Vimeo. Quem quiser assistir é legal, eu gosto. Ele é tosco, né? A gente fazia com a câmera mini DV e foi de 2004 a gente filmou esse curta. Mas ele é divertido, tá lá. E aí? Então, comprou muita coisa lá, velho? Comprou uns carninhos aí pra gente aí, ó. Dá um bisu aí na parada aí. Vou fazer um churrasquinho. Cara, então comprou tudo de carne, cara? Queria o quê, donzela? Salada? Isso aqui não é matureto não, meu irmão. Comprei uns miojos aí pra gente também. Ingrato. Então, olha aqui, a picanha, né? Picanha. Filezinho mignon. Filé mignon. Maminha, né? Beleza. Salmão, Marcão? Sim, salmão. Marcão, 75 conto de salmão, Marcão? Correção, 76,30, tá? A gente tem muitos realizadores que têm usado a internet, inclusive para exibir seus filmes logo quando eles são realizados, né, usando o YouTube, principalmente realizadores de curtas. Como que você vê essa ferramenta? Como que você costuma usar? O objetivo, como realizador, é a gente chegar ao maior número possível de pessoas, né? A gente faz um trabalho que a gente quer que as pessoas vejam. E tem as técnicas para isso. Agora, um trabalho normal, eu quando dou oficina, de vez em quando eu faço umas oficinas para aluno de escola pública, adolescente, né, 14, 15 anos. E eu sempre falo para eles isso, que a questão da distribuição sempre foi um gargalo do audiovisual e com a internet esse gargalo foi arrebentado. É claro que é muito mais gente que continua assistindo televisão do que na internet, que tem 1 milhão de conteúdos, da pessoa encontrar o teu curto ali é muito mais difícil, mas pelo menos você tem como mostrar, porque antes isso não tinha, você tinha que juntar os amigos e botar a fita e dar o play. Hoje em dia você coloca na internet e de repente um cara do outro lado do mundo pode ver e curtir e mostrar para os amigos. Você não tem muito controle de quem está vendo, você consegue mais ou menos ter umas estatísticas, mas eu acho isso muito massa, assim. Se você tem um pouco mais de pretensão com o seu trabalho, coloca uma legenda em inglês para a pessoa de outro lugar do mundo conseguir ver. E o retorno disso na internet é direto, né? O cara que acabou de assistir já escreve ali, você recebe, pô, o cara comentou no teu vídeo. E eu vejo que essa geração nova também já está super conectada, assim, né? E é isso, a função da internet é conectar. E nesse sentido, a gente coloca e vai conectar com quem tem uma energia parecida com a nossa, quem tem interesse parecido com o nosso, e vai encontrar o nosso grupo, o nosso nicho. Então, eu acho que, como ferramenta, a internet é fundamental, incrível também. Regulus, teletransporte. Banana. 85. E essa experiência que você mencionou de dar oficinas para adolescentes, o que você tira disso para a sua produção? Cara, a gente tem uma coisa que a gente tenta fazer em todo set, que é colocar pessoas que estão começando. Tem os estagiários,
Primeiro porque você está capacitando mais pessoas para cada vez ter mais gente fazendo, que eu acho que ao contrário dessa lógica competitiva, eu sou de Brasília, né? Talvez no mercado de Rio e São Paulo, que é mais gente fazendo ali, seja diferente, mas numa cidade um pouco menor, que é o caso de Brasília, para a gente, quanto mais gente fazendo, melhor. É o que eu penso, assim. Então, quando você vê um filme de uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida, um moleque que está saindo da faculdade, você vê um filme e fala, pô, ele está fazendo umas coisas legais aqui. É de dar orgulho de ver, cara, vai dar segmento, não vai cortar o que está vendo sendo feito, que legal que está vindo gente nova. Então, quando a gente começa a filmar, a gente tenta sempre trazer umas pessoas que estão começando para ver esse brilho nos olhos de quem está começando e para todo mundo lembrar de que o que a gente está fazendo é muito massa, que esse trabalho que a gente escolheu é muito legal. Então, para mim, o que eu levo quando eu faço oficina é essa coisa da brincadeira, assim. Já passei de áreas de trabalho dificílimas, de 16 horas filmando e no final do dia voltar para casa morto e pensando, cara, alguém está me pagando para fazer isso. Quantas pessoas no mundo têm a possibilidade de trabalhar com o que gostam, o que acreditam? Então, eu acho que trabalhar com as pessoas na coisa da troca, né? A gente está dando para eles um pouco de conhecimento, ensinando a usar essa ferramenta, como que ele vai usar o celular dele para falar a mensagem que ele quer passar, para ser o grito dele, de certa forma, né? E o que a gente ganha de volta é isso, é essa coisa da brincadeira, da alegria e de ver que a gente tem que trabalhar desse jeito, porque isso fica impresso na tela. Quando você faz o negócio com vontade, com amor, com alegria, tá ali, tá impresso. E com essas possibilidades de janela de exibição, por que ainda exibir em festivais? O que ele oferece para os realizadores? Cara, primeiro o público, que para mim é a experiência do cinema, muda tudo. A internet é linda, só que a internet o cara vê na casa dele e você não tá vendo. No cinema, você tá lá o filme passando na tela e o cara que fez, às vezes a gente tá olhando para a tela, mas geralmente a gente tá assim, ó, olhando para um lado, para o outro. Aí o pessoal começa a rir de uma cena e você fica reparando e vai apresentar em outro lugar, que é outra cultura, em outro país. E você vê, pô, os caras riram nessa hora, que geralmente as pessoas riram ali e tal. E eu acho que essa vivência coletiva da sala de cinema é incrível. Então, como realizador, eu acho que passar pela experiência sala de cinema... E às vezes a gente está anônimo também, porque geralmente no festival a gente tem que subir no palco, apresentar, mas ninguém presta muita atenção, o cara chega depois. Curta geralmente são vários, então ali no meio passa batido. E aí depois você sai e as pessoas estão conversando sobre o filme, aí você para do lado e fica ouvindo, como se não fosse contigo ali. E essa possibilidade de troca, de debate, você sai do filme, a pessoa vem conversar. Já teve situação com o curto anterior que eu fiz também, no final do filme, vi uma pessoa chorando, fala, pô, você contou a história da minha vida. Então essa relação com as pessoas, que no final das contas, depois desse processo longo que é fazer um filme, é o fim, né? Você chegou no produto, que é o filme na tela de cinema. Esse retorno do público é a mesma coisa do adolescente da oficina. Esse público que vem falar contigo é o que te dá esse fôlego de falar, bora, mais um projeto, mais 4, 5 anos aí para fazer um filme. Gui, obrigada. Foi muito legal a conversa. Também. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes, confere um trecho do filme Rosinha, do Gui Campos. Você comeu bombom que o Brandão trouxe, né? É? Claro que não. Parece uma criança. Sabe que não pode comer bombom? E come. Não fui eu. Estamos de volta e a gente conversa com Daisy Raunstein, cineasta gaúcha, que fez o documentário Madrepérola.
O filme entrevista mulheres e fala sobre o preconceito que elas sofrem por ter um peso acima do padrão exigido pela sociedade. A todos os chuchus que eu comi esse ano, aos pepinos fatiados, baby cenouras e quinoas que acalmaram meus momentos de ansiedade. Uma justa homenagem às leguminosas e sopas ralas que fizeram minhas refeições menos alegres, mas que farão meu verão mais feliz. Coleção Alto Verão Marisa. Tudo vale a pena para viver bem o verão. De mulher para mulher. Marisa. Eu tive contato com essa temática quase ali naquela época do documentário mesmo, porque eu fiz uma sessão de fotos de mulheres gordas de lingerie em janeiro do mesmo ano, e aí eu conheci várias mulheres gordas que falavam bem do seu corpo e que estavam muito bem consigo mesmas, e aquilo me deu um estalo, assim, tipo, nossa, foi a primeira vez que eu vi de uma maneira diferente um corpo gordo, se não de uma maneira pejorativa, se não de uma forma nojenta e tudo mais, mesmo topando participar da sessão de fotos. Minha beleza mora atrás do que se pode revelar no espelho. Desde lá, eu tinha pesquisado mais sobre o tema e eu tinha me interessado muito e tinha percebido como ele se enquadrava na minha vida, no meu cotidiano, em coisas que eu já tinha vivido, assim. Na frente do espelho fica um tempão, arrumo o cabelo, passo mais maquiagem, olho a roupa. Eu sempre gostei de espelho, ficar me olhando um pouquinho. Depois que eu saio do banho, principalmente, né? Foi engraçado que eu mudei, né? E eu não comprei um espelho pra mim. Aí eu fui me olhar no espelho no quarto da minha amiga, assim, e aí eu fiquei, nossa, engordei. Existem vários biotipos de mulheres gordas, assim como existem vários biotipos de mulheres e, enfim, pessoas, né? Mas eu percebi que eu teria que trazer as diferentes realidades que existem nesse conjunto, apesar de não se falar muito disso na época, de como tem a não magra e tem a gorda menor e a gorda maior, e tu precisa sempre respeitar essas divisões, porque no meio delas existem sofrimentos muito diferentes, assim, que são coisas que ficam cada vez mais físicas, sabe? Que vão muito mais pro dia a dia de uma pessoa do que só para um sentimento. Então, as coisas ficavam mais escancaradas, assim. Esses dias eu achei meu diário, que faz 10 anos que eu comecei o diário. É muito louco, assim, eu não acredito que eu era aquela pessoa, sabe? Que eu escrevia aquelas coisas. Sempre começando com o meu peso, o que eu tinha comido no dia, quantas vezes eu tinha vomitado. E são páginas e páginas e páginas em que eu não falo mais nada, que eu não vivo mais nada. Não é por acaso que existem 7 mulheres no elenco e não 7 homens, ou variadamente entre homens e mulheres. Não. É porque... Sim, existe uma diferença de preconceito entre homens e mulheres, e isso eu sempre uso um exemplo muito bobo, mas que é muito real, assim, tipo, se a gente pega uma mulher gorda e bota ela na frente de uma câmera ou na frente de uma roda de amigos e ela começa a fazer piada com o umbigo dela e mexendo na barriga e fazendo ai, minha barriga gorda aqui, meu umbigo falante, não sei o que, todo mundo vai pensar, meu Deus, que porca, cala a boca, por que tu tá mostrando essa barriga? Esse tipo de coisa, né? As pessoas nunca falam, mas ali dentro a gente sabe, porque a gente resolve sempre se esconder e ficar quietinha. E o homem não, o homem, apesar de sofrer o seu preconceito, ele ainda é aceito no grupo como engraçado, como aquele amigo que tu vai poder fazer a piada, ou que faz piada com ele também. Então, existem essas nuances, assim, sabe? Que o homem também sofre preconceito de gordofobia, mas ele ainda tem um espaço. A mulher, em geral, tem muito essa pressão de ser toda padrão, né? De ser uma Barbie, de ser magra, de ser alta, ter 1,80 m, pesar 60 quilos, que, enfim, é o que a gente fala no documentário mesmo. Meu pai, ele ficava naquela situação assim, tipo, e aí, quando é que tu vai emagrecer? E aí, mas tá um botinho, hein? Tipo, de manhã, assim, vamos pro colégio? Vamos. Aí no carro, mas tu tá uma vaquinha de tão gorda.
poxa, até as pessoas que me amam e as pessoas que me querem bem acham que esse corpo não funciona, como é que eu vou encarar o lado de fora, sabe? Como é que eu vou ver o mundo, assim? Tem questões, tipo, que engloba todo mundo, que daí seria, tipo, catracas de ônibus, de trem, entrar num avião e pedir um cinto maior porque tu não cabe dentro do avião, nem dentro das poltronas, enfim. Isso afeta a todos, mas as mulheres têm essas nuances, assim, que são pequenas, mas são gritantes no dia a dia, que são muito violentas, que a gente não poderia ignorar. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas tem extras das entrevistas lá no nosso site. Até semana que vem. Tchau!